Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Telecha, ao meu lado, nosso head de digital do Grupo ND, G. Oliveira. Fala, turma, beleza? Para falar sobre mais um assunto que a gente nunca tinha abordado aqui, um episódio que a gente está muito animado. Hoje a gente recebe o Rodrigo Lossi, o CEO da Dialeto, que trabalha aí há 16 anos no mercado de comunicação catarinense, pensando em estratégia aí de comunicação e marketing para o B2B. Quero te agradecer pela presença aqui no Media Market Podcast e já vou emendando, te pedindo para contar um pouquinho sobre essa trajetória. Luísa, obrigado pelo convite. Imagina. Jean também, é um prazer estar aqui com vocês, acompanho já o projeto e parabenizar também pela iniciativa. Bom, falando um pouco da minha trajetória sobretudo da Dialeto, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina e ainda na faculdade, junto com a minha sócia Adriane, a gente resolveu empreender, né, no momento em que entre 2002 e 2006 que a gente fez o curso, não era muito comum buscar empreender, mas algumas experiências fizeram a gente resolver apostar num negócio, algumas delas ainda durante a faculdade, trabalhando com empresas de tecnologia, que acabou sendo o segmento que a gente resolveu focar, né, na estratégia de comunicação e marketing. Então começamos a empreender em 2005, mas a Dialeto veio daí em 2007, como já uma proposta de trabalhar comunicação e marketing, principalmente naquele momento assessoria de imprensa, com foco em negócios de tecnologia, né? Então, ao longo desse tempo a gente atende e atendeu tanto empresas, startups a partir de 2010, mesmo antes a partir de 2010 que se tornou mais conhecido, né, o termo startup. Então a gente começou a atender várias startups, mas também médias, grandes empresas de tecnologia aqui da região. Desde o início também atendendo a Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, que, né, hoje é uma protagonista do setor de tecnologia no Estado, né, não só no Estado, mas hoje é uma referência até nacional de associativismo, né? Então, para a gente ter começado o trabalho junto com a CAT lá desde o início também foi super importante. E ao longo do tempo a gente foi entendendo que, enquanto marketing e comunicação, a gente poderia auxiliar não só as empresas e entidades, mas tudo que compõe um ecossistema de inovação, que é um outro termo muito conhecido no nosso segmento, que então envolve desde aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, né, venture capital, que é muito comum essas empresas precisarem de investimento. Então, qualquer mecanismo, qualquer estratégia, né, de desenvolvimento de ecossistema de inovação, a gente acabou se especializando, trabalhando com esse perfil de empresa. E a vantagem da área de tecnologia é uma área super competitiva, né? A gente, já com 5, 6 anos de empresa, já começamos a atender clientes de fora também de Santa Catarina, e hoje a gente tem clientes em toda a região sul e sudeste, trabalhando com estratégia de comunicação e marketing. A gente começou com assessoria de imprensa, mas em 2012 também a gente começou uma jornada no marketing digital, mais focado em inbound marketing, que foi a parceria com a Resultados Digitais, que na época tinha 1 ano aqui em Floripa, né, um ícone de empresa de tecnologia, referência nacional. E a gente acabou sendo a primeira agência parceira, estava muito no início ali da própria RD, a gente viu que tinha um potencial muito forte de direcionar nossas estratégias de conteúdo que a gente já fazia para assessoria de imprensa para esse perfil de cliente, né, empresas de tecnologia, principalmente B2B, como tu falou. Isso foi uma outra especialização nossa pela característica do nosso ecossistema aqui, de ter mais empresas de tecnologia com foco em negócios B2B. Então isso fez com que a gente resolvesse focar nesse segmento, e o nosso crescimento nacional nesse ambiente veio também pelo fato de a gente estar muito especializado, e a RD foi bastante responsável nessa frente digital. Então hoje a gente temos mais de 50 clientes, 35 colaboradores, né? 1/3 era do time fora aqui de Floripa, então uma atuação Que legal. de fato nacional. Que legal. E a maior parte dos clientes são aqui do estado? A maioria do estado, ainda com bastante protagonismo, mas a gente atende, né, empresas de São Paulo. Outro perfil de cliente que a gente tem atendido cada vez mais são hubs de inovação de grandes empresas, né? Então, por exemplo, a Álvares e Marçal, uma consultoria americana que está no Brasil há muito tempo já, tem um hub de inovação, a gente atende. A Novartis, que é uma gigante suíça farmacêutica, tem um hub de inovação que quer se conectar com startups. A gente acabou de começar um trabalho com eles. Então, a gente acabou construindo essa experiência também com grandes empresas que querem se comunicar com startups. E startup, né, o empreendedor é algo que a gente acompanhou desde o início. Isso ajudou bastante também a entender o que o empreendedor busca também nessas grandes empresas, o que o empreendedor busca, por exemplo, de um fundo de investimento e assim por diante, né? Que legal. Eu sempre acompanhei meio de longe o trabalho da Dialeto. Sempre vi tu muito presente nos grandes eventos de startup, de empreendedorismo, de inovação, sempre levando as nossas empresas catarinenses para esses eventos, né? E eu queria, já conectando a minha pergunta,
Me parece que um dos principais cases que vocês têm é o case da CAT, promovendo não só a CAT para o estado e para o Brasil, mas também assim tornando Floripa a Ilha do Silício que a gente conhece hoje, né? Fato. Eu não consigo associar Floripa e a CAT e a esse rótulo que a gente recebeu sem conectar com o trabalho da Dialeto. Explica pra gente um pouquinho esse case e se de fato é o maior case de vocês hoje. Eu acho que quando a gente olha para um case de comunicação de uma entidade, mas também de um ecossistema, certamente a experiência que a gente tem com a CAT ela é muito importante. Isso vem muito do próprio propósito que a gente resolveu trazer para a Dialeto quando a gente fundou a empresa, né? De se especializar num segmento, Uhum. que é um segmento que se comunica de forma diferenciada e difícil de comunicar, né? Falar o que a Sim. tecnologia faz, ainda mais quando tu pega no contexto B2B. Nós estamos aqui gravando um podcast, tem um software que está editando esse material, né? Então tem uma empresa que desenvolve esse software que vende para emissoras de rádio, emissoras de TV, para players de podcast, o que for. Então é um negócio B2B, alguém está fazendo essa tecnologia, né? Sim. E Santa Catarina, a gente vai fazer um exame médico, por exemplo, o software que está por trás, a experiência que a gente tem de fazer aquele exame, certamente é um software catarinense. Tu vai no Tribunal de Justiça, precisa acompanhar um processo lá, tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, a Softplan, que Sim. fornece esse tipo de software que os tribunais de justiça de vários estados utilizam. Então o nosso ecossistema é um ecossistema é uma indústria que ela não é tão visível, né? A gente não tem uma Apple aqui. No máximo, a gente tem uma Intelbras, com bastante orgulho, que tem bastante produtos para o consumidor final, mas grande parte são empresas B2B. E daí tem desafios de comunicar isso, né? Sim. A gente especializou nisso. E quando a gente traz para o contexto da CAT, a CAT é muito mais do que uma associação empresarial, que sempre foi, né? Fundada em 86, então já tem uma boa jornada. Ela sempre teve um propósito de fomentar mais esse ambiente, né? E a gente, quando começou o trabalho com a CAT, foi em 2006, fevereiro de 2006, antes mesmo da Dialeto, a gente entendia que tinha um trabalho de comunicação para a entidade, mas tinha um trabalho também de comunicar o que estava acontecendo aqui. Porque Santa Catarina é um estado pequeno, populacional, né? Mas tipo, tem uma relevância muito grande na área de tecnologia. Floripa, enquanto cidade, é uma cidade pequena, mas é hoje a capital brasileira com mais startups por habitante, né? Concentração de startups por habitante, por metro quadrado, vamos dizer assim, né? Então, e claro que isso é uma realidade que não era a época, mas a gente começava a ter. E o primeiro grande movimento que a gente identificou foi quando, junto à prefeitura, e isso por meio da CAT, a gente identificou que a tecnologia passava a ser a principal economia do município do ponto de vista de arrecadação de impostos, né? A gente olhava para Floripa, olhava para o turismo, olha para a construção civil, olha para o funcionalismo público, né? Que gera bastante recursos e riquezas, mas a tecnologia já começava a se projetar como a principal economia do município. Foi quando a gente conseguiu essa informação e começamos a fazer um trabalho mais sistemático de divulgar isso para fora. Para cá também. Mas eu lembro que em 2007, ainda no primeiro ano da Dialeto, a gente colocou uma matéria na revista Exame, de 3 páginas, falando sobre isso, né? Sobre a mudança na matriz econômica. E a partir disso, a gente reforçou muito com os veículos aqui da região, também mostrando a importância do setor e principalmente para fora, né? E daí esse processo de projeção certamente ajuda e retroalimenta o próprio desenvolvimento do ecossistema. A gente tem casos, por exemplo, de empreendedores que decidiram vir trazer seus negócios aqui para Floripa, ou decidiram desenvolver seus negócios aqui porque começaram a ver essa projeção que Floripa começou a ter no cenário nacional, pelas suas empresas, mas também por estratégias de comunicação por trás disso, né? Tanto do ponto de vista de cada empresa individualmente, mas também a CAT e as entidades que compõem o setor de projetar o que estava acontecendo aqui na cidade, né? Então, certamente a CAT é um dos principais ecossistemas, inclusive hoje a gente atende outras cidades e até outros estados, né? Por exemplo, a gente tem como cliente o Instituto Caldeira em Porto Alegre, que é estruturalmente é como se fosse a própria CAT no ponto de vista de ambiente, de hub de inovação, em que a gente atende eles para ajudar a projetar eles nacionalmente. Então, o modelo que a gente trabalha de comunicação para ecossistemas, a gente vê essa demanda em outras regiões também, então a gente tem auxiliado, inclusive quando ano 2021 a gente lançou um livro, né? Eu e Daniel, que foi presidente da CAT, que foi o Ponte para a Inovação. O meu capítulo era sobre comunicação para ecossistema, né? Legal. Como estruturar estratégias para comunicar ecossistemas. Legal, que massa. A gente estava falando agora há pouco no início, né, Lu, que vai ser já está sendo, né, um bate-papo muito legal, especialmente porque é a primeira vez que a gente está recebendo um especialista de RP e de assessoria de imprensa. Então, quem sabe, até para a gente poder entrar agora nesse assunto, se tu puder, assim, conceituar para a gente o que é relações públicas
E o que que é assessoria de imprensa? Qual que é a diferença dessas duas coisas? Porque a galera confunde muito, né, uma coisa com outra. É. É muito comum juntar os termos, né? Dependendo de onde que tu tá. Por exemplo, São Paulo gosta muito de falar de RP, de PR, né? Para resumir como trabalha a assessoria de imprensa. Mas conceitualmente, de fato, são até contextos diferentes, até graduações diferentes, né? A gente aqui em Santa Catarina, às vezes, não acaba ouvindo muito RP ou Relações Públicas, PR, porque a gente até tem... acho que no momento a gente não tem nenhuma graduação, né? Tem comunicação social com habilitação em RP, não existe hoje mais no estado. Chegou a ter alguns, em alguns... Então, não é comum ter profissionais de RP aqui na nossa região. Se tem, são pessoas que se formaram Há muito mais ou no tempo, Rio Grande do né? Sul, ou São Paulo, né? Em outras regiões que é formado. Então, a gente até, a maioria das agências aqui, a gente conceitua mais como assessoria de imprensa sendo a principal ferramenta de relacionamento, né, entre empresas, negócios, entidades, com os veículos de imprensa, né? Identificar dentro dessas organizações o que pode ser notícia lá, né? E fazer essa ponte, né, com os veículos de comunicação. E sejam hoje, e daí o termo assessoria de imprensa acaba sendo um limitante, né? Porque, por exemplo, aqui nós estamos num podcast que não é um veículo de imprensa. Claro, está dentro de um grupo, mas Sim. não é um veículo de imprensa, Sim. mas comunica com públicos específicos, né? Então, não dá para falar que se alguém vem aqui para falar e foi acompanhando por um trabalho de assessoria de imprensa, que é um veículo de imprensa, não é. Mas ele é uma nova mídia que tem uma relevância, se comunica com os públicos especificamente e tal. Então, por isso que o termo RP, né, esse relacionamento com diferentes públicos acaba sendo mais abrangente, que envolve sim, né, dentro do RP, envolve a imprensa como um dos pilares, né, de comunicação de estratégia que pode fazer, mas envolve tu utilizar estratégias de redes sociais, estratégias de criar mecanismos de mídia própria, por exemplo, né, então eu posso trabalhar com o meu próprio canal de comunicação, meu próprio podcast, meu próprio newsletter e me comunicar com os públicos. Eu estou fazendo RP com isso. Né? Que seria o brand publishing, que agora está começando a entrar em pauta? Também muito comum, né? O brand publishing é esse contexto, né? Uns pilares de RP, que é trabalhar com uma mídia própria. Eu posso criar um blog, eu posso criar um portal de conteúdo. Hoje as marcas, né, elas não estão só pensando em conteúdos que possam se autopromover, mas podem pensar em conteúdos que utilizam as ferramentas que o jornalismo trabalha, né? Então, eu gosto muito dos conceitos, por exemplo, de brand publishing, mas de brand journalism, né? Que é tu usar as ferramentas que o jornalismo dá para tu criar reportagem, repercutir assuntos que estejam alinhados ao interesse que uma empresa, uma organização tem de se comunicar. Então, o processo se tornou muito mais complexo e eu acho que RP é o termo que traz uma visão mais ampla, né, do que se pode se fazer de relacionamento com diferentes públicos, né, e utilizando diferentes canais para isso, né, canais próprios, canais como as redes sociais, até a mídia paga, em alguns contextos, ela também pode estar relacionada a uma estratégia de RP, né, porque hoje tu tem modelos que tu pode promover um conteúdo de forma mais adequada, fazer esse conteúdo chegar para mais gente, né, e assim por diante, e são estratégias que podem ser consideradas e acompanhadas pelo trabalho de RP. Legal. E RP é só para empresa grande? Cara, dá para fazer com empresas que estão em diferentes estágios, né, trazendo um pouco mais para nossa experiência. Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma startup que às vezes foi fundada há 6 meses, 1 ano, tem algumas estratégias de RP, de comunicação, que a gente pode trabalhar já nesse estágio. Uma empresa que está com o modelo de negócio validado, já com clientes, a gente pode começar a estabelecer e criar estratégias de comunicação direta com alguns públicos. Então, claro que uma empresa que está no estágio muito inicial, né, ela tem alguns desafios ainda de validação do negócio, tem números que possam se tornar a operação dela mais relevante. Mas, essencialmente, quando eu falo, por exemplo, de uma empresa de tecnologia, ela quer educar o mercado, ela quer mostrar uma solução para o mercado. Eu tenho a oportunidade de produzir conteúdo e fazer conteúdo já num estágio bastante inicial. Então, claro que o investimento também que cada um vai ter vai ser diferente de acordo com cada momento que a empresa está passando, né? Que legal, que legal. E se tu fosse, assim, pensar, a turma que está nos ouvindo agora, tem uma empresa pequena, tem uma empresa média, mas que ainda não tem a prática, o hábito de trabalhar relações públicas ou não tem um profissional alocado para isso, que tipo de dica tu poderia dar, que tipo de conselho, qual que é o caminho que tu orienta as empresas a seguirem, ou quais são os principais erros que normalmente as empresas cometem? Eu gosto muito quando a gente está conversando com uma empresa e tentar estabelecer quais são os benchmarks que outras empresas já estão fazendo, talvez empresas que já estão um pouco mais lá na frente, sejam elas concorrentes diretas, concorrentes indiretas, sejam empresas que conversem, por exemplo, com o mesmo público para entender que tipo de ferramenta e estratégias que essa empresa já faz, né? Porque hoje a gente está num ambiente super competitivo em que uma empresa que está aqui
em Florianópolis, ela concorre com qualquer empresa em outro lugar do mundo, né? Sim. Então, hoje tem uma competição muito grande, Sim. trazendo, de novo, né, por exemplo, para o ambiente digital. Então, tu pode estabelecer e acompanhar o que esses concorrentes, né, estão utilizando de ferramentas e estratégias para poder se comunicar. Eu acho fundamental, e daí depende muito da estrutura da empresa, né, ter profissionais adequados para poder fazerem isso, né, e é muito importante que esses profissionais também tenham pessoas dentro das empresas olhando para isso de uma forma estratégica, né, então daí é muito importante, né, hoje, e eu acho que outro desafio que a gente tem do ponto de vista profissional é que é uma área em que permite, né, profissionais de diferentes formações, né, trabalharem diretamente com isso, né, e tem excelentes empreendedores que têm capacidades de comunicação bastante avançadas e que conseguem gerenciar isso, mas certamente, né, ter uma estrutura inicial, o foco, olhar numa visão estratégica o que outros players estão fazendo. E outra vantagem que os últimos anos trouxeram muito, principalmente essa onda do marketing de conteúdo, é que é muito fácil aprender como fazer, né? Hoje tem todas as referências, né? O que tu precisa desenvolver, como que eu crio uma rede social, como que eu aumento meus seguidores, como que eu desenvolvo uma estratégia para se comunicar com diferentes públicos. Então, tu tem muitas trilhas que tu pode desenvolver para fazer um bom trabalho de RP, de comunicação, independente do estágio que tu estejas, né? Claro que o negócio vai crescendo, ele vai tendo que diversificar canais, vai ter que testar canais, né? Uma das métricas bem importantes, estratégias muito importantes que as startups utilizam é tu testar diferentes canais de tração de um negócio, né? Sim. E muitas vezes as redes sociais podem ser um canal, mas para determinado cliente ou mercado, às vezes não faz muito sentido, faz mais sentido tu criar estratégias com a imprensa diretamente, então, ou então tu trabalhar de uma forma mais direta com o teu próprio trazendo conteúdo para o teu site, tornar referência em cima disso. Então, a empresa acaba tendo uma estratégia diferente, um canal de tração diferente. Né? Esse social listening também acaba sendo uma das responsabilidades do RP? Tem sim disciplinas relacionadas quando tu fala em gestão de redes sociais, não é só tu postar, é tu criar uma estratégia de ouvir, se relacionar, identificar oportunidades em cima disso. O que acontece muito depende muito do momento da empresa, né? Então, empresas que trabalham mais no varejo, empresas que trabalham com públicos, né, mais espalhados, tu pode tentar buscar muitas tendências e oportunidades fazendo um trabalho de social listening para isso. Então, depende muito do modelo de negócio. Para algumas empresas mais nichadas, que atuam em segmentos específicos, acaba não sendo uma estratégia tão necessária, né, e relevante, mas com certeza o profissional ele tem que dominar, e tem várias ferramentas que podem ajudar nesse processo de acompanhamento disso, né? Muito bom. Eu tô cheio de perguntas aqui, mas quando a Lu ela fica quietinha, porque ela tá gostando tanto do episódio que ela não faz pergunta. Vai lá, Lu, que depois eu faço as minhas aqui. Não, você falou em social listening, eu tava aqui pensando em social selling, porque eu lembro, eu já trabalhei numa startup, inclusive que era cliente de vocês, a Exact Sales, e eu lembro que foi um grande diferencial pra mim quando eu tava entrando no ramo da tecnologia, a produção de conteúdo que o blog deles tinha, porque comunicava de maneira muito direta e clara aquilo que eles faziam, que para uma pessoa que tá chegando nova é totalmente desconhecido, é um universo novo. E aí eu lembro que a gente usava muito o LinkedIn, e aí fiquei pensando nessa parada de social selling, será que vocês auxiliam de alguma forma a produção de conteúdo para? Sim, acho que o case da Exact Sales é um case bem interessante, é nosso cliente de fato há bastante tempo já na frente de inbound marketing de conteúdo, e tem um contexto que está desde o começo da empresa, né, do Theo como CEO, que é educar o mercado, né, de vendas, né, sobre formas de tu explorar estratégias de vendas utilizando técnicas para isso, né? E ele começou muito com o conceito de pré-venda, depois de engajamento de venda, sales engagement e assim por diante. E uma das premissas que sempre a Exact teve, o Theo como CEO, foi de educar esse mercado, né? E quando tu pensa no processo de educação do mercado, tu utiliza vários canais para isso. O LinkedIn, né? As ferramentas sociais como um canal de venda, um canal de se expor, né? De trabalhar conteúdo é super importante. Não só para o processo de venda, mas, por exemplo, para a marca empregadora, para atração de talentos, né? Então, o social selling como estratégia, ela é muito relevante porque principalmente para empresas que trabalham uma estratégia muito B2B, que precisam se relacionar com diferentes perfis de compradores ou influenciadores disso, né? Então,
tu ter estratégias de conteúdo que vão se comunicar diretamente é uma forma de tu tá ali estabelecendo uma posição de autoridade e por meio dessa posição de autoridade chamar atenção para que as pessoas possam identificar isso como uma oportunidade de relacionamento. Então, certamente... Esse ponto era fundamental, porque eu lembro que a gente tinha que desenvolver um repertório para falar desde aquele empreendedor que não tinha noção nenhuma do que eram aqueles termos, não sabia o que era pré-venda, enfim, e desde aquele cara que era extremamente maduro e precisava que você mostrasse de fato autoridade, e aí já ia entrar numa nova seara. Massa. E muitas vezes quando tu pega no conceito de social selling, né, da questão de produção de conteúdo, tu tem os próprios algoritmos do LinkedIn, o tipo de conteúdo, a frequência que tu faz, as ferramentas que tu utiliza, as técnicas para fazer um bom social selling. Isso ajuda muito a tu expandir a mensagem que tu quer estabelecer, o foco que tu quer dar, e o próprio LinkedIn, enquanto ferramenta de mídia também, já tem várias ferramentas que ajudam a tu desenvolver isso, né? Então, tu pode mapear por meio de ferramentas como o Sales Navigator, públicos específicos que tu queira interagir mais, né, que tu queira fazer estratégias mais localizadas, utilizar a mídia para fazer esse processo também de aproximação. Então, de fato, eu acho que quando eu falo de social selling, a gente se remete muito mais ao LinkedIn, porque acaba sendo uma ferramenta direta. Claro, se eu for por um conceito de público mais amplo, né, B2C, tu tem ferramentas como o Instagram, né, que é um ambiente onde que tu também tem esse processo de comunicação e que hoje até tem ferramentas para tu fazer um processo mais de venda direta também. Então, são conceitos bem importantes que vão desse processo de maturidade da estratégia de marketing que a empresa vai tendo, vão das estratégias de como que cada negócio precisa se desenvolver, onde que estão os públicos, né? Eu acho que às vezes a gente cai muito numa contexto assim, abri um negócio, tem que criar as redes sociais, vou criar aqui todos os canais, todas as redes sociais. É importante, às vezes, para tu testar, tracionar, mas, tipo, às vezes sem ter uma estratégia para qual público, onde que está esse público. Já que esse público não está mais numa TV, não está num rádio, né? As pessoas atribuíram fórmula que eu vou criar aqui no meu Instagram e vou conseguir começar a vender a partir disso, né? Então, claro que vocês são profissionais de marketing digital, já dominam muito mais isso, né? Mas, tipo... ainda o empreendedor ele tem muitas dúvidas nesse estágio inicial e qual que é a melhor ferramenta, até porque a profusão de ferramentas e estratégias, né, aumentou muito, né? E aí cresce as verdades absolutas de que tu tem que estar presente, tem que fazer, e às vezes não precisa, ou às vezes não é prioridade naquele momento, né, considerando teu estágio de negócio, né? Sim. Tu é um cara especialista em conteúdo e tu tava desde lá do início da RD, inclusive apoiando eles, né, e trabalhando com eles. Enfim, estava junto provavelmente também com outras grandes empresas, ou pelo menos acompanhando o mercado de conteúdo, como talvez a Rock Content, não sei se já chegou a ser cliente de vocês em algum momento. Não diretamente, mas acompanhamos também o crescimento deles. Então, tu sempre trabalhou com conteúdo, tu trabalhou diretamente com RD, e tu viu o desenvolvimento, né, do conteúdo como uma estratégia de comunicação e de relacionamento ao longo dos últimos anos, e de fato ele se transformou muito, né? Claro. Como que tu vê essa transformação que aconteceu de lá para cá e qual que é a maturidade do conteúdo na internet agora? É uma boa pergunta também, que daí remonta um pouco dessa questão de o quão complexo desenvolver estratégias hoje, né, de marketing de conteúdo, né? Quando a gente olhava ali para o mercado em 2012, 2013, quando a gente começou a trabalhar, simplesmente tu colocar um blog no ar, começar a produzir conteúdo em cima de algumas palavras-chave, olhando de fato para a tua persona e assim por diante, tu já passava na frente de muita gente que não estava fazendo isso, né? Sim. Então, tem várias vantagens de quem começou naquela época, que criou posições de autoridade muito rapidamente e manteve essas posições de autoridade, né? Porque isso está em 2023, tu está no mercado que é um mercado super competitivo, que tu tem um desafio de educar o teu cliente, né? E educar o teu cliente não é só compre agora esse software, né? Ou compre agora esse produto. Sim. É tu pensar na jornada de compra que ele tem e pensar em conteúdos para cada etapa da jornada. Perfeito. Então, naquele momento era muito simples pensar, não simples, né? Porque tinha uma complexidade que não tinha tanto conhecimento quanto se tem hoje relacionado ao assunto. Mas os resultados vinham numa frequência diferente, porque bastava tu começar a escrever um conteúdo pegava clientes nossos, assim, faz software para hospitais e clínicas, né? Então, começava a escrever conteúdo para gestores de hospitais, gestores de TI, decisores dentro de hospitais, com relação ao uso de tecnologia de gestão dentro do contexto, era um momento agora. Mas agora, né, com vários concorrentes também fazendo a mesma estratégia, tem um cenário de competitividade muito maior. Mas alguns princípios ali se mantêm muito e tem gente que ainda erra muito nisso, né? Primeiro
identificar de fato quais são os públicos que quer se comunicar, e esse público não é heterogêneo, né? Esse público é cada vez mais específico, né? Então, se eu quero fazer um conteúdo que são para decisores dentro de um hospital, por exemplo, eu tenho que fazer um conteúdo específico para ele, né? E às vezes eu posso fazer um conteúdo também para quem influencia a decisão desse cara, né? Às vezes o cara não é o tomador de decisão, mas ele influencia diretamente, falando qual que é a melhor ferramenta que pode ajudar ele no dia a dia dele. Então, essa questão de mapear personas, de novo, é uma coisa óbvia, mas tem muita gente que peca ainda muito nessa frente. O segundo ponto está muito relacionado a entender qual que é a jornada de compra dessa persona. Então, ela tem um procedimento, mapear as etapas dessa jornada. Sim. Essas jornadas também já foram mais lineares, hoje elas não são tão lineares assim, né? Coisa que a gente mais fala aqui nesse podcast, você não faz ideia. Exato, quando tu pensa, por exemplo, num conteúdo topo de funil, né? Cada vez mais o conteúdo topo de funil, ele não conversa com ninguém mais, né? Agora, quando começa a mapear dores, né, desafios que aquela persona tem, escreve conteúdo que está mapeado naquela dor, né, naquele desafio que ela tem, naquele obstáculo, naquele contexto, tu vai fazer um conteúdo muito mais assertivo. Sim. Tu vai chamar a atenção dessa pessoa para depois engatar com um conteúdo que seja mais fundo de funil, um conteúdo que vá falar de atributo de tecnologia, vai falar de atributo de um produto, de características desse produto. Então, eu vejo assim que tem muita ferramenta nova, tem muitas estratégias novas que vão sendo feitas, tem muito mais competitividade, mas algumas coisas do preceito do marketing de conteúdo ele se mantém. E daí eu acho que não adianta só produzir conteúdo, tem que pensar no processo de distribuição também, né? E que nos últimos anos, né, as próprias mídias pagas, né, foram ferramentas que cresceram muito, mas ao mesmo tempo se tornam muito caixa pretas, né? Sim. Então, também tornou complexo pensar Não, em e essa dependência das big techs é impressionante, né? E daí a gente, como estrategista de marketing de conteúdo, a gente defende muito uma estratégia de orgânico, né? De pensar, Sim. Até para melhorar as campanhas de mídia paga. Então, a nossa experiência até enquanto Dialeto está muito em SEO, né? Em otimizar esse conteúdo para ele ser mais relevante. E daí, mais do que nunca, é importante a gente ter, né, essa conectividade muito grande com as pessoas, com o que a gente quer fazer, porque senão tu está fazendo conteúdo para todo mundo, tu não consegue trazer o público que tu quer mais trazer ele nessa experiência. E hoje, né, quando a gente fala de, talvez, a revolução que a gente tem mais recente, que ganhou muito espaço, é a própria inteligência artificial no processo de marketing de conteúdo, né? Bom ponto, deixa eu até notar. Porque daí esse é um ponto em que muitas bases aí mudam, mas eu também acho que tem muitas coisas que mudam, mas algumas coisas são meio hypes, outras coisas faz muito sentido ainda manter, né, enquanto estratégia. Sim. Não, tu falou IA, eu acho que já abriu um gancho aqui pra gente poder conversar, que é sobre o impacto da inteligência artificial na produção de conteúdo, né? Porque eu acho que diferente de algumas tecnologias que passaram ao longo dos últimos anos, mais recente o metaverso, que teve todo um hype e que não teve essa aderência toda que a expectativa que foi criada que se tivesse, mas eu acho que a inteligência artificial é um consenso entre todos os especialistas de mercado que de fato vai revolucionar muitas áreas da sociedade. E eu acho que o conteúdo, a parte que envolve a produção de conteúdo textual, certamente é uma das mais impactadas, né? Eu acredito muito, assim, desde o ano passado, né, quando a gente começou a ter os primeiros indícios, tem até uma história, eu estava, assim, acho que no final do primeiro semestre, eu comecei a olhar algumas ferramentas, ainda não tinha entrado no hype do ChatGPT, mas... e daí eu olhei uma ferramenta, vou fazer um teste aqui, eu olhei assim, cara, a resposta que ele dava em português era muito ruim. Bem mais ou menos. Mais ou menos tal. Daí começou todo o hype, começou um pouquinho do ChatGPT, daí eu falei, cara, aquela ferramenta, e era uma ferramenta específica para profissionais de RP, isso me chamou a atenção, porque geralmente são ferramentas mais genéricas, né? E daí eu voltei para essa ferramenta em 3 meses, a ferramenta já tinha evoluído de tal forma, não a ferramenta em si tinha os mesmos módulos, mas a forma de ela responder o conteúdo já tinha mudado muito, Sim. né? E daí foi o próprio contexto. Então, a janela de tempo que as transformações que a IA está trazendo, elas acabam sendo cada vez mais curtas, né? Então, quando tu acha que o contexto, isso aqui não está bom, daqui a uma semana vai estar diferente, vai estar evoluído e vai ter melhorado, né? Então, esse é todo o conceito, né, da IA generativa e todo o contexto está relacionado a isso. As mudanças são muito mais rápidas e sem dúvida, já está tendo mudanças marcantes, assim. E coisas assim que eu gosto muito nessa visão da IA como um copiloto do profissional, né, de marketing, de comunicação, assim. Não há... assim, pode ter um contexto de substituir alguns processos? Com certeza vai. Mas sem pânico. Mas se tu olha como uma ferramenta estratégica, e para coisas simples, né? Sim. Eu estava testando essa semana ferramentas em que praticamente respondem um e-mail para ti, então tu tá ali
precisa responder uma pessoa, e às vezes, cara, quantas vezes tu escreve mais ou menos a mesma coisa? Pensa, tipo, como será que ela vai interpretar isso? E daí, tipo, como um copiloto ali, ele responde pra ti, e daí assim, tu só ajusta os pontos lá e trabalha. Comentários em redes sociais, coisas, tem muitas ferramentas em que, tipo, Nossa, é verdade. eles te dão produtividade, tu consegue fazer, e basicamente são, né, todos os bots, né, de comunicação, essa é outra coisa que a gente não percebe o quanto que a IA melhorou, e às vezes a gente nem percebe que a gente está conversando com uma IA. Antes a gente percebia, né? Tu mandava aqueles bots, fazia uma pergunta, o cara respondia errado. Hoje em dia ele cria uma narrativa a partir do que tu tá conversando, né, com as ferramentas, e que é muito natural, né? Tu não tem mais como perceber que não é uma pessoa que está ali. Por exemplo, no meu banco, todo o atendimento ele é online, com certeza todas as respostas que tem ali são respostas, né, bem adequadas ao contexto, e elas já estão com uma IA por trás ajudando. E isso eu acho que potencializa muito, mas ao mesmo tempo faz com que nós, profissionais de comunicação, a gente tenha que estar muito ciente das estratégias que estão por trás. Porque se tu não apontar para a IA o que tu queres, quem que é a tua persona, quem que é o contexto que tu quer fazer, tu não fazer o prompt certo. Não adianta. Não adianta, ele vai responder de uma forma genérica. Então o problema não é a IA que tá respondendo de forma genérica, é tu que não está sendo específico, para ter uma resposta mais adequada. Então eu acredito muito nessa ideia como ferramenta, e a gente, assim, uma das coisas que eu percebo, às vezes, profissional de comunicação, e daí isso não só profissionalmente na área de comunicação, mas em qualquer área, quando se fala de IA, tem mais pessoas que querem negar o processo de evolução, e daí às vezes ela acaba perdendo ponto, assim. Então não dá para negar, não dá para dizer que nunca a IA vai escrever um blog post ponto a ponta. Já está escrevendo. Já está escrevendo, é verdade. Pensa em estratégias, por exemplo, para o varejo, né, para o e-commerce, em que tu tem que ter uma volumetria de produção de conteúdo muito grande, tem uma variação dos produtos, né, às vezes de cor, de contexto, de características. Cara, a IA vai escrever isso com volumetria muito mais rápido do que qualquer outra estrategista de conteúdo, né? E às vezes até com mais uniformidade, porque se tu pré-alimenta, né, faz ali o fine tuning ali com as características daquela empresa, vai ter uma uniformidade nos conteúdos que foram produzidos, às vezes muito maior do que se fosse um humano produzindo, né? Claro. Não, e tu podendo fazer intervenções, melhorias, né, mostrando para a máquina que tu pode melhorar, a forma de redigir é essa. Eu quero que escreva com mais coloquial, eu quero que escreva mais formal. Tu adapta e a própria IA te ajuda nisso. Né? Mas o que tu acha que é só o hype? Tu comentou na primeira frase, fiquei curiosa. Não, assim, eu digo hype é que tá todo mundo falando sobre isso, assim, mas eu acho que, assim, na IA é difícil dizer o que, assim, se tem alguma coisa que logo vai cair, é muito difícil, assim, porque... que eu acho que é esse medo que as pessoas têm, eu acho que isso vai cair, porque as pessoas vão perceber que não é... Se você faz tarefas robóticas todo santo dia no teu trabalho, talvez você seja substituído, tenha cuidado. Claro. Mas, se não, a probabilidade de ser substituído é muito pouca, né? Tu comentou isso, eu lembrei desses dias, eu tava conversando com uma coisa que eu achava que era um chatbot, e aí eu falei, por favor, eu não quero falar com o robô, eu gostaria de falar com o atendente. Tu não fez isso, E o Luísa. robô falou, e o atendente falou, Luísa, eu sou um humano. Putz, mas por que tá falando que nem um robô, sabe? Daqui a pouco o robô vai ficar ofendido quando tu falar isso. Exato, tomara que não. Muito bom. Pra gente encaminhar pro final... qual que é o futuro da Dialeto? O que tu visualiza aí dos próximos anos? Tu já tem quase 20 anos aí de profissão, né? De caminhada. O que tu vislumbra? Assim, uma coisa que a gente foi ao longo dos últimos anos, e a pandemia nos ajudou muito nesse sentido, assim, a pandemia teve vários desafios para vários setores, assim, mas para o contexto da Dialeto, a gente já desenvolvia um trabalho que tinha um trabalho de reconhecimento aqui local das coisas que a gente entregava. A gente já tinha clientes que atuavam fora de Santa Catarina, mas a pandemia nos permitiu ter competitividade com relação a agências, por exemplo, que estão no estado de São Paulo, no mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo é o mercado mais competitivo, com certeza, né, do Brasil como um todo. Com certeza a gente olha para a excelência de qualquer coisa, muitas vezes está na região do Sudeste, principalmente São Paulo. E não é diferente quando a gente olha para o movimento de startups. Hoje 60%, 70% das startups do Brasil estão em São Paulo, né? O ambiente de investimento, os recursos, né? 60%, 70% são para empresas que estão no mercado de São Paulo. E a pandemia nos fez a gente aqui em Floripa ser tão competitivo quanto alguém que está lá na Faria Lima, está em qualquer lugar. Então isso nos permitiu mostrar o nosso trabalho, e a gente conseguiu crescer muito por conta disso também. Óbvio que a gente está num segmento em que de tecnologia que depende muito de investimentos. A gente teve um cenário de crise um pouco maior, né, no segundo semestre de 2022, primeiro semestre de 2023, que certamente impacta um pouco mais o negócio,
mas a gente viu uma oportunidade muito grande de crescer nacionalmente com a nossa oferta fazendo. Então, essa visão nacional é um ponto importante. A gente conseguiu também olhar muito para esse perfil de cliente mais corporate, que tem conversado com o ecossistema, que quer conversar, quer trabalhar melhor com esse canal. Então, são clientes que a gente tem cada vez mais ativado mais com estratégia. Os fundos de investimento, e cada vez mais a gente tem fundos verticais, específicos, que a gente também tem atendido, tem visto como uma oportunidade. Então, a nossa visão está muito em crescer com grandes contas, né? Olhando para a área de tecnologia, é um mercado que a gente vê bastante competitivo e a nossa oferta já é bastante aderente a isso. Então, basicamente assim, essa estratégia de crescimento nacional é um dos pontos. A gente cada vez mais está buscando diversidade de colaboradores em toda a região. Então, tem gente no Nordeste, tem gente no Sudeste. Isso ajuda muito também a trazer perspectivas, experiências diferentes, tanto para o time que está aqui, quanto para o time que está fora. E nos mantemos totalmente remoto, né? Que também foi uma característica que a gente resolveu manter pós a pandemia, porque estava fazendo sentido e para a nossa ferramenta, para a nossa estratégia funcionava. Boa, sensacional. Quero só fazer mais uma pergunta antes de fechar a aposta. Diga, claro. Você comentou sobre o Ponte para a Inovação. Eu vi que a gente está próximo do lançamento do Ponte para o Mundo. Conta pra gente qual que é a diferença do volume 1 para o segundo. Bom, obrigado pela pergunta. O Ponte para o Mundo, o Ponte para a Inovação eu comentei rapidamente antes, né? Foi um livro que a gente, que eu e o Daniel, que foi presidente da CAT durante 4 anos, a gente resolveu desenvolver esse projeto junto para responder uma pergunta que a gente recebia muito. O Daniel, como liderança empresarial, inclusive participando de entidades nacionais, o que aconteceu com Floripa, que Floripa despontou como ambiente de tecnologia? E eu, como assessor de imprensa, como profissional de comunicação, respondendo para jornalistas, cara, eu não vi esse setor e o setor cresceu do nada, e tendo esse papel de comunicar o setor. Então, o Ponte para a Inovação foi uma resposta, né, de um livro onde a gente mapeou 32 vetores de desenvolvimento do ecossistema de inovação. Legal. Convidamos autores para nos ajudar a escrever cada capítulo, e foi o projeto que a gente lançou em 21. A partir desse projeto, a gente teve pessoas que entraram em contato com a gente querendo fazer um projeto mais focado no mesmo modelo de internacionalizar empresas de tecnologia, internacionalizar ecossistema de inovação, né? De pensar a estratégia de como que as empresas podem exportar, podem importar, quais são as características, como fazer isso. E daí, a partir disso, a gente foi convidado para se integrar com esse projeto, né? A gente entendeu que o Ponte para a Inovação tem um propósito de ser um selo também, então esse é o segundo projeto que está associado para ser internacionalização, mas a gente deve ter outros 2, 3 projetos que a gente já está desenhando, né? E é um projeto que é em livro, né? Impresso, né? O primeiro livro teve quase 500 páginas, vai ter mais 500. Olha só. Mas é uma ferramenta que tem sido bem legal para cada vez mais mostrar também o nosso ecossistema, né? Então, o Ponte para o Mundo é um projeto que está focado em ajudar empresas a internacionalizar, né? Empresas de tecnologia a se internacionalizarem. Caramba! É impressionante, né, Lu, como quase todos os nossos convidados que a gente recebeu aqui, que eram de Santa Catarina, seja a empresa ou a pessoa, como Santa Catarina está dominando, né? Está cada vez mais expandindo. Santa Catarina está pequena para os nossos empreendedores. Sim. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo trabalho que vocês realizam ainda, de promover o nosso estado, de promover as nossas empresas. E por todo o sucesso que tu tens conquistado nesse tempo todo. Já te conheço de nome há muito tempo, o trabalho que tu tens feito. E obrigado pela presença, espero que tenha gostado. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente tem bastante orgulho não só do legado, mas entender que também o que a gente consegue fazer também impacta um ambiente, um ecossistema de pessoas que queiram empreender, queiram investir na área de tecnologia, porque é uma área também que sou suspeito para falar, mas que eu tenho paixão assim, de atuação. É uma área que traz muito coisas positivas, né, para o estado, para Santa Catarina. É uma indústria limpa, é uma indústria que gera riquezas, é uma indústria que atrai muito talentos, né, pessoas de todo o mundo. Então, é um prazer ser instrumento também para ajudar a dar cada vez mais visibilidade em cima disso. E parabéns também pelo projeto de vocês, está super à disposição sempre que precisarem. Muito bom. Valeu. Que a gente vai lembrar, hein? Tá gravado, Rodrigo. Vou mandar só esse trecho para ele quando a gente pedir um favor. Boa. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Valeu, turma. Tchau, tchau.